Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Inquietos Cast. E hoje a gente vai falar de um tema aqui muito pedido. Não diria que é muito pedido, né? Que a gente tá começando o podcast, né, Gabriel? Tem muita necessidade, na verdade. Mas né? a gente considera como muito importante em tempos de internet, em tempos de vida corrida. Tô aqui com o meu co-host, Gabriel Mantovan. E hoje a gente vai falar aqui sobre ansiedade. Tá. Sim. A gente vai passar algumas dicas como, eu não sei se ser menos ansioso, né, pretencioso da nossa parte, mas algumas dicas que a gente usou nos últimos anos para lidar com talvez o excesso de informação ou com o nível de informação que a gente tem hoje no mundo e o quanto isso acaba afetando na nossa ansiedade do dia a dia, né? Eu acredito que, tipo assim, a gente poderia pegar mais na ideia de como continuar nessa questão, né? Que a gente fala muito hoje em dia, de se desenvolver, de crescer. Sim. Tipo assim, cara, em um mundo onde, sei lá, tem menino de 18 anos que já alcançou mais do que um cara, às vezes, que tem 30 anos. Cara, alcançar no sentido, tipo assim, né? Tipo assim, o cara, ele mostra um patamar na internet que parece que, pô, ele é multimilionário, e daí o cara que tem 30 anos fala, meu Deus do céu. Já começamos bem, colocamos fogo no parquinho já. Colocamos fogo no parquinho, Porque, gente, passando dicas com relação a como cuidar a ansiedade, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, né? A gente vive em um mundo com muita informação. Muita informação, muitas coisas acontecendo que a gente está sabendo. Na palma da mão, tu consegue descobrir tudo que tu quer em qualquer momento. Isso causa na gente, o tempo inteiro, aquele efeito do novo. E esse novo faz com que a gente tenha pensamentos que a gente não consegue muitas vezes controlar, que é o que gera a tal da ansiedade, né? E aí, tu já começou com um tema que foi algo que eu li essa semana, inclusive, e a gente já pode começar dando dicas, né, a partir disso. Tô lendo um livro do autor do Psicologia Financeira lá, o nome do livro é Same as Ever, enfim, em inglês seria o mesmo de sempre, tá, em português. E nesse livro ele tá falando exatamente sobre isso. Eles pegaram estudos, né, sobre felicidade, e não é assim que a psicologia usa, né, eles usam o termo bem-estar, tem muitos psicólogos que falam esse termo, e foram observando por que a comunidade americana, né, os americanos no geral, por que o americano hoje ele se sente menos feliz do que o americano dos anos 50, 60? E, cara, nesse livro ele discorre uma questão que a gente nunca tinha parado para pensar. Que nos anos 50, por exemplo, a cultura não só americana, mas o mundo inteiro não tinha o nível de informação que tem hoje. Isso afeta a tua percepção da realidade. E o segundo, que eu achei bem legal, foi quando ele explicou que nos anos 50 os Estados Unidos haviam saído da Segunda Guerra Mundial com um país vitorioso e estava começando a ser difundido aquela história do estilo de vida americano, das casas com o jardim, dos carros na garagem. Isso estava começando a nascer. Se criando mais padrões, né? Exato. E, cara, é muito legal porque tem uma hora que ele começa a explicar, assim, que, tipo assim, hoje em dia, uma casa americana, ela tem 5 vezes mais tamanho e espaço do que uma casa média americana dos anos 50. Ou seja, era pro cara olhar e falar, meu Deus, é muito melhor do que... O nível de acesso e o número de carros que o americano tem hoje é muito maior do que nos anos 50. E aí ele fala, assim, de estudos que mostram que hoje o americano médio se sente mais infeliz do que o americano dos anos 50. Sim. E ele começa a explicar que existia uma coisa hoje que não existia nos anos 50, que é um efeito comparativo. E aí entra o fogo no parquinho, que tu falou do jovem de 15 anos, que não existia naquela época. Entendeu? E, cara, isso é fantástico, porque nos mostra que, às vezes, a nossa ansiedade é criada pela percepção que a gente cria, entendeu? É que, assim, hoje você tem muita referência, e não só tem referência, mas tem visibilidade disso. O que eu tô querendo dizer, tipo, se você olhar, sei lá, 2 séculos atrás... Só um exemplo, tu pega um cara aí que se desponta na realidade, tipo um John D. Rockefeller, um cara que o pessoal olhava e falava, mano, tipo, construiu muito patrimônio com uma indústria de aço naquele caso, né? Sim. Só que era uma parada muito longe, tipo assim, o pessoal olhava e falava, nossa, é um empresário que se destacou, um empresário que conseguiu criar patrimônio, que ficou muito rico, ou qualquer outro tipo de comparativo, só que era uma parada muito longe e não tinha tanta visibilidade. Sim. Não era todo mundo que via. Agora, por que eu comentei, né? E comecei comentando sobre, tipo, às vezes o cara de 30 anos que olha na internet e vê que, tipo, tem muitos adolescentes ou muito mais jovens que ele, que alcançaram algo que para ele é, tipo, inalcançável ainda, e isso gera um problema, uma ansiedade muito grande. Porque tem muita visibilidade. Tipo assim, o pessoal olha muito mais para isso, o pessoal consegue ter mais visibilidade sobre esse tipo de coisa, né? E aí, obviamente, gera uma
por ter mais referência, gera muito mais comparação. E por ter muito mais comparação, a pessoa vive sempre pulando de galho em galho, porque ela não consegue... Isso desperta vários sentimentos. Eu falei ansiedade, mas no livro ele fala muito da questão ele não chama de frustração, ele chama... Ele tem um termo lá que ele usa, mas tem a ver com bem-estar, sentir felicidade. E acaba gerando a tal da ansiedade. Por quê? Eu vou dar um exemplo, né? Eu comecei no digital com 29 para 30 anos. Então, naturalmente, quando eu tinha 29, 30 anos, eu tinha muito mais, entre aspas, perder largando meu emprego, né? Que eu tinha uma renda ali baixa, mas era uma renda, do que se eu quisesse ter começado aos 20, que é o teu caso, por exemplo, que começou aos 20. Pra ti foi muito mais fácil, no sentido de não ter nada a perder. Com certeza. Começar no digital com 20 do que comigo com 30. Então, aí a gente entra no primeiro ponto, e talvez seja uma dica pra galera, dica número 1 sobre como controlar a ansiedade. A ansiedade, ela é um efeito natural. Então, aprenda a usar ela pra algo bom. Inclusive, algo necessário. Eu usei a ansiedade pra algo bom, porque eu pensei, cara, e aí? Tô ferrado. O que eu vou fazer da minha vida com 29 anos, se eu já tenho meu emprego estabelecido, já fiz ali uma série de coisas, tenho uma casa, que na época era uma casa que eu tinha pelo Minha Casa Minha Vida. Eu não tinha muita perspectiva. Então, o que eu fiz? Eu usei a ansiedade a meu favor. Eu comecei a me incomodar, a inquietude que eu falo pra galera, ao meu favor. Então, isso ajuda. Isso que eu falei de que, tipo assim, a ansiedade é necessária, porque realmente é. Se você não tem ansiedade, naquele, tipo, aquele frio na barriga, aquele, tipo, cara... Eu preciso me mover, isso não te gera um gás pra você fazer alguma coisa, né? Então, tipo, a ansiedade, de certa forma, ela é boa quando você começa um novo projeto. Quando você fala, cara, quero começar, quero mudar essa parte da minha vida. É importante. Só que quando você deixa ela tomar conta, e aí com muita comparação, com muitas outras coisas que fazem a ansiedade ficar um problema muito grande, e até virar um transtorno de ansiedade, né? Isso prejudica demais. E aí te faz não ter, tipo, clareza sobre o que tu tá fazendo, né? Tem várias explicações, né, do porquê que a ansiedade, ela é uma coisa natural, né? E tem explicações lá que pegam a evolução humana, de como o homem se desenvolveu, e aquela história que antigamente, na época das cavernas, o homem não tinha comida, ele saía para caçar, então ele precisava ter esse sentimento de incômodo, que é a ansiedade, para conseguir sair do lugar que ele tá Se mover, né? e se mover. Então, eu acho que a primeira coisa... Eu acho não, né? A primeira coisa que eu ouço muito sobre esse assunto, quando eu vejo uma pessoa técnica da área, um neurocientista ou um psicólogo falando, a ansiedade já é uma coisa que existe. Tá? Não dá pra negar que existe. Então, né, talvez não seja sobre como não ter ansiedade, mas sim sobre como usar melhor a sua ansiedade. Usá-la da melhor forma, né? Eu acho que esse é o ponto. Como usar melhor. Sim, sim. E aqui a gente pode começar com algumas dicas, né? A primeira, né, é entender que não é pra negar, não é pra ficar também preocupado. Como é que pra não ter ansiedade, né? Toda É. vez que ter, falar, nossa, eu não posso ficar ansioso. Não, você vai ficar. Não é um sentimento gostoso, a gente sabe disso. Mas é o que eu falo, é o incômodo que eu aprendo a abraçar pra fazer algo de bom com isso. É aí que eu falo da inquietude muito. Pra mim, a inquietude se resume a uma ansiedade positiva, de tipo assim, cara, eu tô aqui parado, né? Eu poderia ali fazer tal coisa, né? Eu poderia estudar tal coisa, eu poderia ir em tal lugar, sabe? É essa paradinha, sabe? E aí a gente já pode pegar um primeiro ponto também, que primeiro tu falou, né? Sobre a questão de saber que ela vai existir, que é normal. Mas a segunda coisa é, como que eu consigo usar ela de forma positiva, então? Daí a ideia de focar naquilo que você controla. Focar naquilo que a gente controla. Por quê? Como que eu consigo usar de forma positiva, focando no que eu controlo? Porque se eu sei que eu vou ter ansiedade, eu vou ficar sempre nisso, cara, eu preciso fazer e vai dar certo ou não vai e tal. Se eu começo a focar no que eu controlo, eu começo a ter menos ansiedade, porque aí eu sei que eu tô fazendo só aquilo que cabe a mim fazer. E eu deixo, tipo assim, ó, se eu não consigo resolver, não é um problema. Tipo, se eu não consigo resolver, então não é uma coisa que eu tenho que ficar me preocupando. Daí, quando eu começo a focar nas ações que eu preciso tomar para aquilo, daí eu não deixo isso tomar o meu coração de uma forma tu usou tu usou a palavra-chave, né? Foco. Né? Foco, exato. Porque a ansiedade, ela se torna ruim dependendo do nível do teu foco. A gente trabalha muito com marketing digital, ali, com estratégias de marketing digital. Então, é muito comum na nossa área, quando a gente fala com pessoas ali, até por fazer treinamentos e coisas assim, a gente fala às vezes com um aluno, com alguém que quer ser um afiliado, por exemplo, que é o que a gente ensina, e eu consigo entender muito rápido ali quando eu tô falando com o aluno, você também consegue entender quando dá uma mentoria ou algo assim, que aquele aluno, ele tá com o foco dele no lugar errado. E aí a ansiedade no lugar errado. Sim. Por exemplo, quando ele começa a olhar para o mercado, os movimentos de mercado digital, ele começa a achar que a estratégia que ele está usando saturou. Ele começa a achar que tal coisa não funciona mais e antes funcionava. Não é porque existem
mais pessoas sabendo daquilo que tu sabe que aquilo vai saturar. Exatamente. Assim como não é porque tem mais pessoas fazendo aquilo que tu faz que aquilo vai deixar de ser bom. Talvez melhore ainda mais justamente porque tem mais pessoas aprimorando aquela técnica. Né? Mas Isso é o que a gente aprendeu. Medicina. Cara, tipo, a medicina hoje é muito mais avançada porque tem muito mais médicos. Tem muito mais médico, tem muito mais resoluções, tem muito mais estudos sobre aquela área. E não é porque, tipo, tem mais médicos que eu vou parar não querer ser médico, porque tem muitos, né? Então, a gente percebe muito isso. Do ponto do cara, às vezes, começar a acreditar o fato dele ainda não ter resultado por conta de outros fatores externos. Daí ele começa a tirar a ideia daquela ação que ele controla, e isso começa a deixar ele muito mais ansioso. E aí, daqui a pouco, você vê o cara fazendo uma outra coisa. Fazendo uma outra coisa, ou deixando de fazer o básico bem feito, porque ele acredita que, tipo, não é isso, e ele, enfim... E eu percebo isso muito na jornada dos alunos iniciantes. É muito comum o aluno iniciante, a gente ensina estratégias dentro do mercado de afiliados com anúncios, com tráfego pago, né? E eu percebo, assim, que o aluno iniciante, ele olha para aquele painel de anúncios, e por mais que a gente fale vender no automático, de forma automatizada, ele acha que ele precisa tentar controlar a ferramenta. E não o contrário. Deixar a ferramenta se controlar sozinha, porque a proposta dela é essa. É anunciar para ti. Tem um algoritmo para isso, né? Tem um algoritmo para isso. E ele vai lá e ele mexe. Daí ele mexe um pouquinho. Aí dá uma coisa errada, porque ele mexeu. Ele mexe mais. E ele consegue estragar mais do que ele já fez. E aquela ansiedade natural que ele tem por querer controlar alguma coisa que ele não precisa controlar ainda, porque ele precisa pegar maturidade com isso, e com o tempo ele pega a maturidade, faz com que ele estrague. Não, e até isso acontece muito no começo. Até nesse exemplo em tráfego pago, né? Às vezes você percebe que o cara, tipo, ele tava ansioso pra vender. Daí ele conseguiu vender. Daí ele vende e ele fala, pô, Gabriel, mas eu fiz alguma coisa errada. Mas eu mexi em tudo. Eu tirei país, eu tirei isso aqui. Você fala, Gabriel, por que tu fez isso? Ele fala, porque eu vendi. Mas, tipo assim, você não controla isso. Porque por mais que você altere alguma coisa, quando a gente fala de uma rede onde a pessoa precisa pesquisar pra comprar, você não consegue controlar que a pessoa vai vir pesquisar. Então, tipo, você mexer em um monte de coisa, não vai mudar nada. Tipo, você tem que só focar no que eu controlo. O que eu controlo? Deixar rodar. Então, se eu deixo rodar, continua desse jeito, acabou. Sabe? Ele foca naquilo que eu controlo e logo a ansiedade reduz, né? É um comportamento bem comum. E é um comportamento para aquela necessidade de querer desenvolver, querer aprofundar mais. A pessoa, ela tem... Por isso que a gente fala que é ansiedade. Por isso que a gente fala comportamento, mentalidade, né? Quem está no nosso mercado sabe como é que é. Essas palavras são bem utilizadas. Mas existem também outros níveis de ansiedade. Agora a gente vai sair um pouco do nosso nicho de atuação, que, e aí a gente entra em outros campos. É claro que a gente não é técnico na parte para falar disso, mas, por exemplo, eu já cheguei a ter, não digo distúrbios de ansiedade, mas eu tive problemas com ansiedade mais sérias que me levaram a crise de pânico, ataque de pânico, né? Acho que já falei isso em algum podcast, mas basicamente eu entendi ali que existe um ponto do nosso nível de ansiedade que fica meio que incontrolável, né? Exatamente. Esses dias até eu fui numa clínica fazer um exame, um raio-x qualquer que eu ia fazer, e me chamou a atenção que tinha um senhor lá, ele parecia normal, sentado, normalzinho, esperando que nem outras pessoas. E ele foi lá fazer uma pergunta. E 5 minutos depois ele foi lá e fez outra pergunta. Ele falou, tem como tu me dar um prazo? É porque eu tenho ansiedade crônica. Ele falou bem assim. Eu achei que ele tava brincando, mas ele falou sério. E daí eu entendi que ele era diagnosticado com ansiedade. E aí eu comecei a tentar me colocar no lugar dele. Porque a gente olha para essas questões mentais, né? E por não ter o conhecimento ainda, e por viver uma sociedade que ainda está entendendo que existe uma coisa na nossa cabeça que não é só nosso corpo, que é o cérebro, a gente ainda olha para tudo isso e pensa, mas isso aqui eu acho que é uma frescura, eu acho que é história, mimimi, né? Cara, mas... Eu já tive ataque de pânico, de ficar em casa e a marmanjo, 29, 30 anos já, ficar em casa fechada e sentir medo de ficar em casa. Então eu entendo que existem alguns níveis de ansiedade e para essa pessoa, caso ela esteja assistindo isso ou caso ela esteja acompanhando, esse não é o lugar para tu tentar pegar dicas agora. É o lugar de tu falar com um profissional na área, né? A ideia é que é como ser menos ansioso naturalmente, né, pô? Porque assim, todo mundo tem algum nível de ansiedade, é normal. Se não tu não é uma pessoa, tu é um robô, provavelmente. Só quando vira um transtorno, né? Mas pra maioria das pessoas, 99% da população lá que não tem nenhum problema com isso, como diminuir, né, aquela ansiedade? Primeira dica, né, é abraçar a ideia de que não dá pra controlar, mas a gente tenta manejar. Eu acho que a segunda dica que a gente pode passar aqui é sobre o controle de informações que a gente tem, né? Porque, querendo ou não, a gente tá com o celular na palma da mão. E, de novo, esse autor que eu tô lendo, ele fala muito disso, sobre vieses de visão, de interpretação. E ele tava discorrendo aqui, inclusive, no trecho do livro que eu tô lendo, sobre
um assunto que eu já comentei aqui, que é sobre como o ser humano ele tem um viés pessimista, por natureza. Normal isso, né? E ele explica de novo, é uma questão de sobrevivência. O ser humano ele precisa se preocupar muito mais com o que pode acontecer de ruim do que o que pode acontecer de bom. Então é muito mais comum o ser humano prestar atenção. Eu digo nós mesmos aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A gente presta atenção em muita coisa ruim do que em coisa boa. Sim. E ele fala que o ser humano ele quer a certeza, mas não quer a precisão. Por quê? Porque, por exemplo, a gente sabe que o meio de transporte mais preciso do mundo é o avião. Mas muita gente morre de medo de andar de avião. Porque ele é preciso, mas ele não é certeiro. Ele não é certo, exato. E quando dá um desvio, entendeu? É muito periculoso, né? Qualquer coisa pode... Tipo um posto de gasolina. Exatamente. Tipo Cara, assim... mesmo verdade no posto. Tipo assim, o posto ele é muito preciso. Tipo, é perfeito. Só que se der qualquer problema, tipo, deu. E daí ele começa a discorrer, assim, sobre como era a visão e os meios de comunicação em 1900 mesmo. Tipo, 1901, 2, 3. E ele explica que as pessoas se comunicavam através de cartas e jornais. E é assim que as pessoas ficavam conscientes dos problemas. Então, hoje em dia, existe na nossa palma da mão a borbulhar de informações do que está acontecendo. É que louco tu percebe. Então o que acontece? A gente tem muito mais uma tendência a olhar para coisas ruins acontecendo o tempo inteiro, não porque elas são a maioria das coisas que acontecem, mas porque elas são um desvio e a gente, por instinto, olha para o desvio como se aquilo fosse mais preocupante do que a média. Quer ver um exemplo? Abre o site do G1 agora. O G1, o site de notícias, acho que é um dos mais acessados do Brasil. Tu vai ver lá, ataque de Israel a Hezbollah, quase 1.000 pessoas mortas, aquela coisa toda. Mas por que tu não viu o número de nascimentos que aconteceu no mundo? Por que tu não viu que hoje salvaram 50 vidas no hospital? Por que tu não viu que hoje, 500 pessoas compraram a casa própria? Porque essas informações são o quê? A média. São as mais comuns. Elas não se espalham, né? Não é muito normal acontecer. E outra coisa também, né, cara? A quantidade de informações que as pessoas recebiam dentro de 1 minuto, 1 hora e 1 dia era muito menor em 1950. Sim. E era uma parada que não era ativa, ela era muito passiva. Era tipo assim, você tava em casa e você recebia um jornal. TV. Você tava em casa, daí você, tipo assim, sei lá, tu tava com a TV ligada, tu escutava. Agora, hoje em dia é muito ativo. Tipo assim, a pessoa quer ver uma informação, ela pega o celular na hora e ela consegue ver. Sim. E outra, ela tá sempre esperando pela próxima informação. Porque, tipo, não só pela própria informação, mas próximo conteúdo, o próximo estímulo que ela vai ter. Tipo, o Reels, por exemplo, do Instagram, o TikTok. Né? Então, é muita informação ao mesmo tempo. E por ter maior quantidade de informação, tem também uma parcela maior de informações negativas. Informações ruins, informações que vão fazer com que a pessoa, enfim, tenha uma retenção muito maior naquilo ali, né? Eu sempre brinco, né? Que é aquele complexo de Datena, sabe? Não, é a cadeirada. Eu já achei que era. Não, calma, a cadeira tá aqui do lado. O Datena, na Band lá, ligava a TV lá, o Brasil Urgente. Eu falo Datena porque é o mais conhecido apresentador. Mas abriu o Brasil Urgente, assalto na Dutra, assalto aqui, roubo ali, pedestre isso, acidente aqui. Então, se tu começa a assistir o Datena todos os dias, o Brasil Urgente, enfim, o canal de TV... Tu vai achar que só existe no mundo. Tu vai achar que o mundo tá ficando o quê? Mais violento, que o mundo tá ficando mais perigoso, quando na verdade todos os dados mostram que o mundo está ficando melhor. Só que nós temos uma tendência ao quê? A olhar para aquilo que é mais preocupante, porque isso tem a ver com o nosso DNA. E a ansiedade, e também por ter ansiedade, isso acaba nos afetando mais. Exato. Então, a segunda questão já, observar os meios de comunicação que tu ouve e tu lê. Não tô falando só... Tá vendo. Não tô falando só de, tipo, a mídia tal que é de esquerda ou de direita. Não. Observa assim, tem manchete ruim? Será que tu precisava saber que tá acontecendo, sei lá, um furacão na Índia? Tipo, o que muda na tua vida saber que os furtos na tua cidade aumentaram? Tipo assim, sabe? O que muda? A gente se mudou pra Florianópolis, cara, eu até queria ver esse dado pra ter certeza, né? Porque a gente tem a impressão, e eu sempre digo que a segurança é uma questão de percepção. Total. De novo, porque a certeza dos crimes é pequena, mas a incerteza é que nos dá medo. E eu não sei até hoje qual que é a taxa de furtos e criminalidade de Florianópolis. Imagino, pelo que falam, que é menor do que onde eu morava antes. Mas quando vê, sei lá, 10 a menos, entendeu? 10% a menos. É muita coisa, ou 5%. Nós não sabemos. Só que lá na região, eu seguia um site um jornal de notícias. Então, eu estava toda hora exposto a informações. Se eu seguir um jornal de notícias aqui, eu vou começar a ficar exposto a informações de notícias da região. E aí vai ter acidente, parada, sei lá o que, deu problema. Então, uma série de informações constrói a tua percepção. E isso também aumenta a tua nível de ansiedade. Por N fatores que tu não controla. Uma outra coisa bem interessante com isso é o seguinte,
que eu percebo, né? Sobre a questão de definição de meta, vamos dizer assim, metas irreais para as coisas que a gente vai fazer. Eu creio que isso aumenta muito a nossa sociedade também. Tipo, definir metas irreais e que, tipo, que a gente cria muita expectativa por uma coisa que não é tão factível. E isso gera muita ansiedade. Essa é a palavra que o autor usava. Expectativa. Expectativa. Né? Agora eu consegui lembrar. Quando ele explicou ali os americanos dos anos 50 e hoje em dia, ele falou que um dos motivos que mais trazem felicidade para os americanos é o nível de expectativa. E ele falou de um autor que cita muito que o segredo da felicidade é a baixa expectativa. Caramba, né? Doido, né? Por que isso acontece? Porque nos anos 50, o teu vizinho tinha um carro parecido com o teu, uma casa parecida com a tua. Hoje, o teu vizinho pode estar na pior situação que a tua, mas tu abre o teu Instagram e o cara que tu segue, ou a pessoa que tu segue, a musa, o muso fitness, tá sarado, andando numa BMW, viajando em Paris. Sim. E aí, o que isso cria em ti? Uma ideia de que tu, por não ter isso, é uma pessoa infeliz. Sim. E é natural a gente ter esse efeito comparativo. Cara, mas é legal falar isso, né? Porque assim, eu percebo que meus pais, né, vieram no interior de São Paulo, e eu lembro que meu pai, quando era menor, assim, ele saiu ali, tipo, da roça, né? Tipo, trabalhou a vida toda ali e foi pra cidade. Só que eu percebo que, tipo assim, a expectativa deles era completamente baixa em relação a tudo. Tipo, diferente da nossa, que, sei lá, quando vai pra uma outra cidade morar, fala, caramba, tipo, vai ter um mar de coisa diferente, a gente vai ter acesso a um monte de coisa a mais. Só que pra eles era tipo assim, pô, vou pra lá, daí vou arrumar um trabalho pra fazer alguma coisa, a gente vai procurar comprar nossa casa daqui um tempo, daí, tipo, era tudo café, era tudo roça, era todo mundo no mesmo tipo de trabalho, basicamente. Então, tipo, não tinha muita expectativa em, tipo, nossa, vou comprar agora uma casa de 5 milhões, vou comprar trocar de carro, não tinha nada de tipo, sabe? E não tinha tanta comparação também. Então, tipo, todo mundo próximo era a mesma coisa, como tu disse, né? Tipo, como era lá nos Estados Unidos, né? É bem interessante, assim, ele explica em vários momentos, assim, como é a expectativa que a gente tem sobre a vida que a gente tem, sobre aquilo que está ao nosso redor, que causa infelicidade ou felicidade. Isso também afeta a nossa ansiedade, né? Porque se a pessoa tem uma expectativa muito alta sobre o futuro e ela não consegue atingir aquele nível de expectativa que ela criou, porque a expectativa é na tua cabeça, não é do mundo, a percepção do mundo é criada na tua cabeça, né? O que ela começa a fazer? Ela começa a ter ainda mais ansiedade, ela começa a se achar mais fraca, mais fracassada, ter frustração, e ela começa a ter uma série de problemas que vai desencadear em mais infelicidade. A expectativa seria, tipo, aquilo que você espera de algo, né? E eu não falo só em questão de, tipo, resultado financeiro de um cara que começou um projeto na internet, mas de tudo, né, cara? Tipo, eu vejo que o pessoal pega muito nisso em emagrecimento, né? Tipo, tem algumas pessoas que eu conheço e conheci durante a vida que, tipo, pô, às vezes a pessoa tinha um problema com obesidade e tal e queria reduzir o peso. Só que daí ela sempre criava uma expectativa bizarra e por causa disso ela tomava algumas ações, tipo, muito ruins e isso gerava ansiedade. Qual o problema? A ansiedade fazia a pessoa fazer o reverso. Ao invés dela conseguir, tipo, exatamente, daí ao invés dela conseguir se controlar, ela descontrolava, comia muita coisa palatável e aí por uma questão fisiológica a pessoa engordava o dobro. Porque, tipo assim, ela começa a reduzir o tempo todo ali, tudo que ela tá comendo. Daí o corpo fala, velho, se ela continuar assim, ela vai morrer. Daí quando a pessoa vai e começa a comer muito de novo, ele fala, pô, agora eu vou estocar o máximo de gordura possível, porque ela pode voltar a parar de comer de novo. Então, tipo, a pessoa tem todo aquele retrocesso dela falar, eu não quero mais nada. E aí gera uma ansiedade absurda. Esse movimento que surgiu no passado do fake nerd lá, das brincadeiras, cara, aquilo ali me libertou de um pensamento que eu tinha. Eu achava, olha a minha ingenuidade de não ser um cara da área, né? Que eu conseguiria um dia ter, pô, ser grandão e ser, como é que fala? Natural. Como é que fala mesmo? Quando fica... Definido. Aquela pele fica bem lisinha. Com baixo percentual de gordura, tu fala? Isso, tipo assim. Definido, assim? Bem definido. Bem condicionado, assim. Eu achava que eu ia conseguir fazer isso, tipo, ao natural. Aí começando a ver vários vídeos e análises dos caras, que nem lá o cara do Fake Nerd lá, que explica tudo. Cara, eu saquei que, tipo, é prática, ainda mais com a minha idade, é praticamente muito, muito difícil. Sim. Ou você nasceu uma genética completamente diferenciada, ou você vai ter que tomar ainda mais eu que sou ectomorfo, então eu sou seco, e sou meio pançudo já, e sou alto, daí, tipo, a facilidade de desenvolver músculos com mais volume rápido. Sim, rápido, exatamente. Aí eu entendi, pô, a minha expectativa não estava alinhada com aquilo que eu sabia do assunto. Exatamente. Só que daí eu ficava olhando os caras na internet, só que daí é o ponto, né? fibrado. Esse é o fibrado. Só que daí é o ponto. A informação te libertou disso, né? Tipo assim, tu teve informação, tu falou, pô, realmente não faz. No fim, a informação me ajudou. Aí você alinha a expectativa. E alinhando a expectativa não tem ansiedade. E agora a gente pode voltar, né, pra galera do nosso mercado. O mercado lá que a gente ensina que são afiliados, né? Galera, às vezes, enxerga um resultado de uma pessoa. Pô, o cara fez R$1 milhão, né? E aí, pô, muita gente já falou de, mas tem o lucro e o faturamento. Sim. Isso é um primeiro ponto, né? Uma pessoa que fez R$1 milhão, ela pode ter faturado R$1 milhão, pode ter investido R$500 mil, tá? Continua sendo R$1 milhão faturados.
Só que o ponto que... E aí entra a expectativa, as pessoas elas olham para o resultado sem, de fato, tentar entender o processo. Total. E quando eu falo processo, não é estratégia. A estratégia é o de menos. Eu já defendi várias vezes, né, abertamente, que toda estratégia está no YouTube. Se não estiver, alguém vai colocar num canal para 3 pessoas olharem. Só que é a execução da estratégia bem executada que vai fazer a pessoa ter resultados. Exato, pelo tempo suficiente. Essa é a tal da jornada. Essa é a jornada que a pessoa precisa começar a focar. Né, que a gente defende muito, né? Que eu defendo bastante no 1% todo dia, aquela coisa toda. Por quê? Porque isso é de fato que vai fazer a pessoa chegar no 1 milhão. Exato. Só que daí, alguém de fora que está vendo isso aqui, às vezes olha para 1 milhão e pensa, caralho, R$1 milhão, cria expectativa, gera ansiedade, tenta uma semana, 1 mês, 2 meses, não deu certo, aí cria um outro nível de expectativa, um outro nível de ansiedade, que é tipo, mas eu acho que não tá funcionando, eu acho que é muita gente isso, eu acho que é muito aquilo. Exatamente. Cara, cria uma Vai série de extremo para o tempo todo, né? Cria o efeito dominó, sabe? E aí... O cérebro humano, ele é fantástico para criar teorias da conspiração. Olha, eu digo porque eu vejo todos os dias. Lembra aquela vez que... Você ia comprar o curso, o cartão recusou, acabou, não vou comprar. Tipo assim, não, lembra aquela vez que a ClickBank caiu o servidor no Brasil? O pessoal, baniram os afiliados do Brasil. Tem uma plataforma, gente, que é uma plataforma americana, que nós podemos trabalhar como afiliados lá nos Estados Unidos. A gente ganha em dólar lá, as vendas que a gente faz ficam entrando em dólar. Inclusive, acho que espero que venha um troféu logo lá, que eu ganhei lá. E essa plataforma, no começo desse ano, teve de um domingo para uma segunda-feira, ela ficou fora do ar no Brasil. E aí, na hora de... Mas era servidor. Na hora que aparecia o erro no servidor, eu acho que até na Amazon, o servidor deles, aparecia assim, essa plataforma ou está fora do ar ou não é mais permitida no seu país. No dia seguinte, tinha gente criando shorts e reels dizendo que a plataforma havia sido banida do Brasil. O nível de teoria da conspiração. E não era nada, no outro dia voltou, né? Voltou sozinha. Normal. Ainda mandei e-mail pro meu gerente lá, perguntando, ele, cara, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não é bizarro, entendeu? Né? Como que o pessoal gera... Então, o ponto aqui é, o cérebro humano, ele é capaz de inventar qualquer teoria para justificar por que ele faz isso. Pela ansiedade que a pessoa tem. Sim, total. Porque isso cria o quê? Uma justificativa. Não, tá. Se acalma, filho. Era a ClickBank que não queria mais afiliados. Não, era isso que aconteceu. Era porque tal coisa... Calma, às vezes não tem nada acontecendo, só deu um problema, deu um erro, mas a tua ansiedade vai te fazer querer encontrar uma solução mirabolante. Exatamente, entendeu? perfeito. E ela vai tentar. Total. A gente falou bastante dessas ideias, tipo assim, de como que a gente hoje consegue já fazer alguma coisa pra reduzir a ansiedade, né? Só que eu achei massa a gente falar também de alguns, tipo assim, alguns hábitos que podem... ótimo. Tipo assim, alguns hábitos que podem reduzir a ansiedade, sabe? E eu já coloco o meu crédito aqui, eu até falei tudo, deu uma zoada antes, mas eu acredito, cara, que algum treino que exija você fazer força te ajuda nisso. Gabriel colocou no roteiro, gente. Como é que era o teu... Coloquei treino... Faça algum treino de força pra reduzir a ansiedade. E eu vou explicar o porquê. Eu fiquei imaginando a pessoa carregando balde, assim, pra reduzir a ansiedade. Não, treino de força. Inclusive, eu aprendi isso há pouco tempo, que um treino de força, no caso, um treinamento é aquele que tem progressão, né? E por que eu coloquei treino de força? Porque, cara... Quando, por exemplo, você treina musculação também, eu também treino, e uma galera também treina, mas tem muita gente que, às vezes, tipo, nega talvez a eficácia disso, né? Mais mental do que física. Só que, cara, quando você tá, por exemplo, agachando na academia, sei lá, com 10 quilos cada lado que seja, você não pensa em muita coisa mais. Tipo, você tem que levantar aquele peso, cara. Tipo assim, você tá lá no chão, ele vai te esmagar se você não levantar. E você precisa levantar ele. Então, o que acontece? Isso entra naquela ideia do mindfulness. Tipo assim, de estar 100% presente ali. Se você tá levantando, tipo, cara, no supino 30 quilos cada lado, você tem que levantar, porque ele vai te esmagar. Então, por que eu coloquei treino de força? Porque realmente ele te faz estar 100% presente. Sim. E aí você meio que desliga daquela ideia de, tipo, de um monte de coisa ao mesmo tempo, você foca naquilo ali. E isso te ajuda muito a ter paz mental, vamos dizer assim, né? Eu brinquei com o que tu escreveu pelo jeito que foi escrito, mas eu entendi na hora. Eu usei isso bastante, tá? Eu, quando tive crise de ansiedade, uma das coisas que mais me ajudou foi a academia. Porque eu lembro que era o único momento do dia que eu conseguia não ter aquele sentimento. Eu não sei como é que descreve agora, mas uma vez eu vi descrito, eu concordei 100%. É tipo uma coisa meio que... Não é gelada, mas é uma coisa assim que tem aqui no peito, sabe? Sim, tipo angústia, assim. É uma ansiedade meio que fica meio crônica durante alguns dias ali. E eu lembro que eu ia pra academia, eu conseguia desligar totalmente, assim. Desligava e depois eu conseguia voltar mais calmo pra casa. Então, a academia, né? Algo que te
te sugue ali a tua energia na hora, ajuda. Exato. Ajuda. Suga a energia física ali no caso. E não só isso, né, cara? Porque, tipo, tu vai pra um lugar ali, tu começa a tipo assim, o legal da academia é que independente do teu nível financeiro, de qual situação que você tá agora, física ou não, todo mundo tá ali pra progredir, todo mundo tá meio que de igual pra igual ali, sabe? Por mais que tenha alguns mais avançados que outros. Sim. Só que, tipo assim, você tá num ambiente que tá dizendo, olha, todo mundo que precisa melhorar, todo mundo precisa crescer. Enfim, gera meio que um ambiente positivo pra você se desenvolver. E não falando de físico, né? Tipo, principalmente questão mental. Tipo, te dá muito mais paz pra tudo, né? Eu creio que é um hábito que, tipo... E sem contar que aumenta a tua quantidade de vida, né? Tem um livro que a gente já citou também, que tu falou, né? Da palavra dele, que é o Mindfulness, né? Esses dias, inclusive, eu vi um outro podcast e eles estavam discutindo o quanto esse livro ele seria uma ciência, uma pseudociência, inclusive. Sim. Porque é um termo, se eu não me engano, é um termo meio que da área de business, da ciência lá nos Estados Unidos. Não é um termo muito acadêmico lá, não é muito bem levado para a academia lá americana. Sim. Uma parada que é estudada muito. E nasceu nos anos 70, mas existem comprovações em testes lá que mostra que é melhor fazer mindfulness e não fazer nada, tá? O que seria mindfulness, né? Tu tentar deixar tua mente livre. Sim. E deixar ela livre, não pensar em nada, tá? Isso não tem como. Por exemplo, o exercício que eu fazia era, tipo, sente na cadeira e tente ficar com os olhos fechados. Sim. Tenta pensar na tua respiração. Não é respirar perfeitamente. Não é aquela história do monge que fica meia hora meditando. É só ficar observando a tua respiração. Cada vez que teu cérebro tenta desviar aquele pensamento, tu só volta a pensar. E se ele desviar muito, tu não fica te culpando. Porque daí tu tá deixando de fazer mindfulness, tu tá brigando com a tua cabeça. Exato. Tu só volta. Só volta. E aí eu lembro que várias vezes que eu fazia isso, eu meio que adormecia. Daí eu pensava, putz, tá errado, né? Depois eu fui estudar também e lá dizia que é um efeito bom. Quer dizer que tu conseguiu desligar. Exato. Eu diria que, tipo, eu diria também, concordando contigo, né? Mas complementando também, que o mindfulness, tipo, cara, tá no presente. Porque assim, ó, o que acontece? O sentimento depressivo é estar focado demais em coisas do passado. Coisas que aconteceram. Por que eu não fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer, etc. A ansiedade é estar vivendo muito no futuro. É tipo assim, sempre, meu Deus, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer isso, e etc. Agora, o mindfulness, né? Que é esse termo que tu comentou, e que realmente é estudado por um tempo, e que a galera fala muito mais hoje, aqui no Brasil começaram a falar muito, né? É estar mais focado no presente. Sim. Tanto que alguns especialistas da área até recomendam, olha, se você quiser começar a exercitar isso agora, se você quiser começar a exercitar isso agora, tipo, cara, quando você estiver comendo, começa a pensar, tipo assim, tá ansioso demais? Pô, começa a pensar na textura da comida, no sabor da comida, no ambiente, enquanto tá agradável, se tu almoçar com o Gabriel, tu vai conseguir prestar atenção no Gabriel comendo. Enfim. Por que tu fala? Porque o Gabriel foi... Tá, assim. Mastigo pra caramba. Gente, o cara mastiga. Não, mas enfim, o que eu tô falando é porque, tipo assim o cara consegue, sabe? Porque às vezes, cara, igual tu falou, tem gente que às vezes já tá progredindo a ansiedade numa parada normal pra um transtorno. Sim. Tipo, às vezes o cara, sei lá, ele tá almoçando, ele tá pensando em tudo que ele tem que fazer. Mas isso faz muito sentido. Não, eu brinquei, mas, cara, eu 100% concordo contigo. Tanto é que eu consigo sentir quando eu tô ansioso, que eu começo a comer e chega no meio da comida assim, tipo, tá, mas eu já comi metade, sabe? Tu nem pensou. Tu nem pensou, porque tu tá tão focado em outra coisa, já tá viajando ali. Exato. Por isso que é legal, pô, tentar sentar pra almoçar com outras pessoas, conversar com essas pessoas, tentar não fazer tudo sozinho. E outra coisa, que eu tenho evitado cada vez mais, o celular, tirar ele da mão quando estiver comendo, entendeu? Principalmente almoçando, assim. Porque daí eu começo a ficar aqui, daí eu começo a rolar, daí eu começo a scrollar aqui, daí eu tô vendo tal coisa. Não, daí tu lembra que tu tinha pedido uma coisa pra alguém. Daí eu tô no WhatsApp, daqui a pouco eu tô no Instagram, daqui a pouco eu tô lá no... Cara, isso aí... Uma coisa que eu fazia, cara, eu parei de fazer um pouco agora. Eu também prefiro não ficar mexendo muito no celular quando eu tô comendo. Mas eu colocava, às vezes, um livro pra ouvir, uma coisa assim. Que, tipo assim, aí eu não conseguia, eu não ficava mexendo, né? Pelo menos absorver alguma informação quando eu tava comendo. Só que o melhor mesmo é tu conseguir ficar mais, sabe, tranquilo. Inclusive, vem muito boas ideias, assim, cara. Tipo assim, eu sou muito editado do nada, assim, catar o celular e anotar alguma ideia. Banho, né? Tomando banho. Ou, sei lá, fui fazer qualquer coisa aleatória, sabe? Eu lembro de uma coisa, por quê? Porque a tua mente tá vazia. Por isso que o pessoal fala muito que no banho vem umas ideias muito boas, né? Porque, tipo assim, tu tá vazio, cara. É só você ali e acabou, sabe? Não, mas é verdade. Essa eu lembro que antigamente eu gostava muito de assistir vídeo e conteúdos em inglês, por exemplo. Só que, em inglês tudo bem. Mas o que eu fazia também? Tipo, eu ia estudar com o celular ali. Só que eu percebo que hoje, sem fazer nada, só tentando comer parado, sem olhar pra nada, é melhor. Porque dá uma sensação de que tu desligou o teu cérebro. Exatamente. E aí a gente tem uma
hoje em dia, né, o pessoal fala muito sobre a questão de, pô, ser produtivo. E a gente deve ter um papo já sobre a questão do problema, né? Da alta produtividade o tempo todo e tá fazendo muito sim, tempo todo. a preocupação de ser produtivo. A preocupação, mas por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a pessoa, ela pensa que ela tá perdendo tempo porque ela tá comendo sem fazer alguma coisa no celular. Só que na verdade não, cara. Na verdade, se você, tipo, consegue dar esse descanso pro seu cérebro em alguns momentos... Isso é um sentimento de ansiedade. Você consegue aproveitar muito melhor outros momentos, sabe? Tipo assim, enquanto você tá estudando depois, vai ter muito mais atenção porque se deu aquele descanso depois. Tanto que a técnica do Pomodoro pra estudar é isso. É você dar um descanso total pro teu cérebro pra que depois, quando tu volte, tenha mais performance, né? Aquele sentimento de culpa que a gente tem por não estar fazendo o que a gente acha que poderia estar fazendo enquanto faz outra coisa é uma característica da ansiedade. Exatamente, um sintoma da ansiedade. É um sintoma, né? E não tá errado, tá? Porque senão tu vai criar outra ansiedade em cima da ansiedade e vira uma bola de neve. Mas basicamente, se tu identificar isso, tenta só, tipo, não, beleza, deixa eu fazer o que eu tô fazendo aqui, depois eu faço outra coisa, tá? Não preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. A gente é muito viciado nisso, né? Tipo assim, eu falo assim, normalmente a gente tende a ser muito em querer fazer, tipo, duas coisas ao mesmo tempo, querer fazer... Lógico, tem coisa que tu consegue aproveitar, né? Tipo, às vezes tu tá caminhando, vai ouvir um podcast. O complexo do multitarefa. A pessoa, ela acha que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Querer otimizar tempo o tempo todo, né? Tipo, isso é cara, muito preocupante. Eu não consigo É que assim, cara, humanamente, até onde eu tipo, estudei e vi sobre isso, é quase impossível você ter alta performance, vamos dizer assim, nas duas coisas ao mesmo tempo. Tipo assim, fazer muito bem as duas coisas. Você pode fazer as duas, mas você não vai fazer muito bem, entendeu? Tipo assim, você aproveitou pra estudar enquanto tava fazendo uma outra coisa que exigia atenção também. Daí tu fala, já estudei hoje. Só que daí tu fala, o que você aprendeu? Fala, eu lembro de tal e tal coisa. Só que, sei lá, você reteve 20% do que você viu. Quando você poderia ter dedicado todo esse tempo para aquilo e ter retido 50%, 60%, né? Eu tenho um teste que eu tenho feito comigo mesmo para saber se eu estou lendo com atenção plena. Tipo assim, eu li um livro, daí eu vi um conceito que eu gostei. Se no dia seguinte eu lembrar desse conceito, eu falo dele para mim mesmo, que é o do Same as Ever, que é o mesmo de sempre. Que o cara tá falando. Esse conceito que eu falei da expectativa dos anos 50 para hoje em dia, é um conceito que eu gravei. Só que hoje de manhã eu havia esquecido dele. Eu pensei, mas qual era o conceito mesmo? Eu fiquei tentando lembrar. Eu lembrei uma hora, eu fico repetindo. Sim. Por quê? Porque é uma forma de fixar o conteúdo e uma forma de assim, ter certeza que o que eu li ontem só não passou pela minha cabeça e eu esqueci, sabe? Tipo assim, eu li e esqueci. E isso pode gerar até um pouco de ansiedade, pelo menos pra mim. Né? Tipo assim, quando você estudou alguma coisa, você fala, cara, não lembrei de nada, né? Tipo assim, putz, eu fiquei um tempão fazendo as coisas. Mas é uma coisa, isso de explicar pra você mesmo, cara, é uma das coisas que mais funciona pra mim. Tipo assim, eu estudei um conceito, vi algum conteúdo no YouTube, ou estudei algum curso que falava de um assunto. Daí ficar me explicando, tipo assim, ficar andando e falando pra mim mesmo o negócio, tipo, gera muito mais. Porque você organiza a informação, né? A gente tem que fazer uma hora um podcast sobre como estudar melhor também, né? Sim. Uma coisa mais assim... mais específico pra isso. Mais com dicas práticas pra galera do que a gente faz. Só que antes de a gente continuar agora falando em melhorar alguma coisa, eu queria só avisar, né, que nós temos aqui um patrocinador com a gente. Não temos aqui ainda visualmente nada para falar deles, mas tem aqui embaixo já o link, que é a Hostinger. Para quem não sabe o que a Hostinger faz, ela é uma empresa que oferece ali hospedagem de um site. Então, tu quer trabalhar no digital, quer criar um site, quer criar uma landing page, quer criar uma página num lugar que seja teu, que tem o teu nome, por exemplo, tu pode contratar o serviço da Hostinger. Aqui embaixo tem o link da Hostinger, tem também um cupom de desconto que a gente vai deixar aqui embaixo para quem tem interesse, para quem quer trabalhar hoje como afiliado, seja no Brasil, na gringa, né, ou seja vendendo em dólar como afiliado lá fora também. É imprescindível ter um sitezinho, uma páginazinha própria, principalmente no Google ali, que não tem mais como rodar só um link de afiliado, né? E é uma coisa muito... acaba sendo uma amadora em relação a todo mundo que está se profissionalizando, e a Hostinger oferece essa solução com um painel muito intuitivo. Então, para quem quiser saber mais sobre a Hostinger, tem aqui embaixo o link. Sim. Mas agora, voltando, né, para o nosso tema aqui, cara, e tem mais alguma dica que a gente possa pegar assim? De hábito, eu acredito que... Eu acredito que descanso, cara. Mas descanso no sentido de sono mesmo, sabe? Eu digo pela minha, vamos dizer, experiência... Não enche a cara com Red Bull e café. Vivida. Não vira não é parada de café, né? É louco, tu pode dar ansiedade também, dependendo do tanto que você toma de café. Mas, ansiedade pode dar, né? Uma fadiga, tipo aquela... Café da ansiedade. Bate o coração, essas coisas. Dependendo da sensibilidade que a pessoa tem, né? Principalmente se ela não toma tanto. Porque, tipo assim, quando tu toma muito café, tipo assim, todo dia igual a gente, às vezes toma uma térmica de café, tipo, de manhã, acaba que gera uma tolerância, né? Então, tipo, toma ali todo dia café passado e tal.
certa quantidade de cafeína. Logo, você não tem uma sensibilidade tão alta à cafeína assim, né? Só que o cara que, tipo assim, às vezes toma um expresso só no dia, 2 expressos no dia, cara, tipo, se ele tomar 3, 4 no dia, ele vai ter um pico absurdo. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu digo, por exemplo, por mim. Hoje eu tenho uma rotina de sono que não era como eu tinha antes, né? Tipo, antes eu era muito acostumado a dormir mais cedo e acordar mais cedo também. Tipo, muito mais cedo, assim, do que eu acordo hoje. Tipo, eu acordava 5 e tal, e eu gostava de acordar. Mas tudo bem. O ideal não é você fazer, tipo, o tempo todo a mesma coisa, né? Só que depois de um tempo eu comecei a dormir mais tarde e acordar um pouco mais tarde também. Só que às vezes eu percebo que se eu não cuido e eu durmo muito tarde, eu acordo também muito mais tarde, eu fico um pouco ansioso porque, tipo, eu falo, cara, eu tinha algumas coisas que eu queria fazer pela manhã, que é o momento que eu sou mais produtivo, queria fazer mais ele focado na manhã, e eu não consegui fazer. Então, tipo assim, às vezes é 9 horas eu não consegui terminar, tipo assim, fazer as coisas, a coisa mais importante que eu tinha que fazer. Existe aquela ansiedade de dormir também, né? Sabe qual é, né? Qual tu Tipo fala? assim, isso acontece muito com quem, pô, é CLT, tem a semana inteira de trabalho, daí chega sábado, vai até as 3 da manhã acordado, acorda domingo tarde, vai dormir, tenta dormir às 9 da noite no domingo, ela não tá com sono, e ela sabe que tem que acordar, sei lá, 5, 6 da manhã na segunda-feira. E ela bota o celular pra despertar às 5, 6 da manhã, deita que o travesseiro, o sono não vem. Ela quer dormir pra fechar 8 horas, quer dormir, vira E é pro tenso lado. porque às vezes ela tá cansada fisicamente, mas ela não consegue pegar no sono. E aí, estudando sobre o sono, uma coisa que eu já entendi, que acho que algumas pessoas também não têm entendido ainda, não tente dormir. Deite na cama. Isso é uma coisa que me libertou. Não tente dormir. Não tenta se obrigar a dormir. Apenas deita na cama. Esteja num ambiente propício pra isso. Tipo assim, eu aprendi que se eu enrolar o meu cérebro, eu consigo dormir. Porque eu nunca tive insônia. Mas eu já cheguei a um ponto de quase ter insônia em alguns momentos. E eu percebo que quando eu deito na cama, eu negocio comigo mesmo assim, tipo, vou deitar. Se eu dormir, eu dormi. Se eu não dormir, eu não dormi. Beleza, Paciência. lá, pelo menos. Porque tem horas que realmente demora a pegar no sono. Mas só que daí, se eu não tento me impressionar, eu faço qualquer coisa, marcha da bezerra, qualquer coisa, uma hora o cérebro desliga e tu dorme, entendeu? Sim. E aí eu parei de ter problemas, que teve uma época que eu cheguei a tomar uns remédios, que eu tava, tipo, dor na coluna, dor nisso, dor naquilo, época de CLT, aquela coisa toda. Mas uma outra dica, né? E aí é pra quem, por exemplo, já empreende, trabalha em casa, né? Que é a galera mais do nosso nicho. É ainda mais importante cuidar do sono. Por quê? Não tem ninguém pra bater teu ponto, ninguém vai te cobrar. Total. Então, é muito mais fácil e suscetível tu querer cair no erro de vou controlar assim, mas é 3 da manhã, deixa eu ficar até um pouco mais. Total. Amanhã eu acordo cedo, não acorda, e aí tu vai indo. Acorda tarde, vira um ciclo. Daqui a pouco tu vai virar à noite. Cara, vira um ciclo. Mas assim, pra galera que trabalha em casa, pra quem tá em casa, seja trabalhando com digital, um próprio negócio, ou trabalhando numa empresa que, enfim, seja home office, cara, pode parecer bobeira, tá? Só que do pouco que eu estudei sobre o assunto, ao acordar, tipo, o cara acordou, vai trabalhar no escritório na casa dele lá, ou no quarto dele, se ele trabalha no quarto ainda, abre a janela e deixa a luz natural entrar. Exposição de luz. Exato, porque, tipo assim, o principal regulador do sono é a luz solar. Porque, tipo assim, quando você pega a luz solar, é a hora que, tipo, o teu cérebro entende que, olha, eu preciso ficar alerta agora. Sim. Daí pensando num cérebro nosso que, pô, não tá acostumado com a tecnologia. Tipo, o nosso cérebro tem muito tempo. Então, tipo, ele tava acostumado quando a única luz que tinha era a luz do sol. E aí tem uma unidade de medida, né, que mede a luz solar, que é o lux. Que tipo, é uma unidade de medida que, tipo, somente a luz solar tem uma quantidade de lux que mostra pro nosso cérebro que, tá de dia. Tem que ficar atento agora. A luz do celular, por exemplo, a luz azul, tem um pouco desse efeito, mas nem se compara com a luz do sol. Por que quando o cara acorda e abre a luz solar, isso ajuda no sono dele? Porque ele acorda, bateu a luz, o cérebro entendeu que é a hora de ficar alerta. Depois de 12 a 14 horas, começa a liberar ali a melatonina e o cara começa a ficar um pouco sonolento. Se ele faz isso cada dia numa hora, tipo, oscila demais, igual tu falou, o cara vai dormir 3 horas da manhã, acorda no outro dia meio-dia. Daí no outro dia ele quer dormir, ele quer ir dormir às 9 da noite, ele não vai conseguir. Porque o cérebro, tipo assim, entendeu que só começou o dia meio-dia, sabe? Então fica muito eu dei esse exemplo porque quando eu era CLT, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, os dias que eu tinha mais dificuldade pra dormir era de domingo pra segunda. E tinha aquela ansiedade, né, da musiquinha do Fantástico, com amanhã é segunda, começa a semana. Nossa. E eu só fui me livrar dessa ansiedade no último ano de CLT, que foi quando eu decidi que ia começar no digital. Porque daí, olha como essa ansiedade é, né? O pensamento de que eu ia mudar de vida por causa do digital me ancorou em algo confortável para não me sentir mais pressionado pelo CLT.
Cara, é muito louco, né? Como a nossa cabeça, ela cria padrões e desvios e formas de tentar se, Sim. sabe? Inclusive, uma parada muito interessante que eu acho que eu creio que é bom a gente passar também, que a gente comentar um pouco, é sobre a questão de quando começar a sentir ansiedade, às vezes fazendo alguma coisa, desviar um pouco da atenção e depois voltar pra fazer isso. Pelo menos, eu acredito que ajuda muito isso, sabe? Tipo assim, o cara tá fazendo alguma coisa, por exemplo, ele começou um negócio na internet. Daí ele tá ali focado nas Vamos pra quem segue mais a gente, né? Pra quem é dos projetos. Vamos pra isso. Vamos lá, eu ensino, né? A gente ensina lá nos projetos da empresa, né? Tem uma empresa de educação no meu canal lá, que é o Thiago Boeira. E eu ensino lá a galera a criar campanhas de anúncios em tráfego pago, né? Qual que é o que acontece com o iniciante nesse negócio? Sim, o que ele sente? Normalmente ele começa a executar, começa a fazer. E por conta da falta de experiência, o que é normal, ele começou agora. Então, por não saber se realmente aquilo vai dar certo ou não, ainda que ele vê outras pessoas tendo, começa a gerar uma ansiedade no sentido de, cara... E aí o cara já começa a ter contato com conteúdos como, com frases como, só depende de você, você tem que ter autorresponsabilidade, que são coisas verdadeiras. Só que, tipo, o cara começa a falar, se depende só de mim, então eu vou ficar enfiado nesse o dia inteiro. Não vou fazer mais nada. E beleza. Pô, você escreveu muito bem. Pode fazer sentido. Só que daí o que acontece? O cara fica focado demais naquilo e ele começa a gerar ansiedade. Porque ele fala, cara, eu tô fazendo há 2 dias e não teve resultado, entendeu? Porque ele já começa na ideia de que vai ser fácil. Só que depois ele começa a entender outra coisa. Pra mim não tem nada pior do que a pessoa que conta tempo. Eu tô há 3 meses, eu tô há 2 anos. Tu não tá há 2 anos executando todos os dias, o dia inteiro, uma estratégia sem resultados. Tá há 2 anos sem ter resultados. Tu comprou um treinamento há 2 anos, tu comprou uma ideia há 2 anos, tu começou uma coisa há 2 anos, e aí tu ficou algumas vezes parado, semanas, meses, e tu voltou depois, tu parou, voltou. Ou seja, tu não fez uma execução como ao estilo militar. Todo dia, vários... Não, tu não fez. Não tem como. Consistência. Sabe? A gente tá nesse mercado, a gente já viu pessoas tendo muito resultado e pessoas que não tiveram resultados, dezenas dos 2 lados. A gente consegue ver a pessoa, o padrão. É impossível tu não ver o padrão. E eu posso afirmar com certeza, a pessoa que ela tá contando o tempo, ela tá pegando a métrica errada. Não conta o tempo, conta a intensidade. Exato, ela não estaria dizendo isso se ela realmente estivesse focada. Se ela contar a intensidade dela, é bem melhor. E quando eu falo intensidade, de novo, o Gabriel falou, não é tu pegar e ficar o dia inteiro que nem um doido, uma doida. É tu, deixa eu criar uma estrutura de estudo no qual eu não enlouqueça, no qual eu não sinta um monte de problema o tempo inteiro, mas eu também não queira me desestimular. Sim, né? Eu consigo ser consistente. Porque vamos lá, ter motivação é importante, ter um motivo pra agir que te faça querer executar. Sem isso não faz nada. Exato, sem isso não faz nada. Essa ideia, tipo, o pessoal difunde muito, né? Tipo, nossa, só precisa de disciplina, né? Motivação não vira de nada. Cara, claro que vira. Tipo, se você não tem motivação pra acordar, pra fazer as coisas. Por exemplo, por que eu comecei a organizar minha agenda no dia anterior? Antes eu fazia, tipo, pela manhã. Acordava pela manhã, daí eu olhava ali minha agenda, via o que eu tinha que fazer no dia. Agora eu começo a fazer na noite passada. Por quê? Porque eu peguei vários motivos pra ação ali no dia anterior. Então eu falei, cara, amanhã tipo, eu tenho que fazer isso. Quando eu acordo, tipo, eu tô cansadão, daí eu falo, velho, eu preciso fazer isso, aquilo que eu falei que eu tenho que fazer. Então é um motivo pra agir. Daí eu levanto e vou fazer os negócios. Tu falou de agenda, né? É engraçado, né? Porque hoje eu já olho pra minha agenda pras próximas semanas, né? Como hoje em dia, a gente tem uma empresa, então tem pessoas trabalhando com a gente, tem colaboradores, tem vários projetos acontecendo. E eu entendo hoje como é que é a vida de um empresário. A vida de um empresário não é a agenda do próximo dia, das próximas semanas, meses, dependendo do que tu estiver fazendo, anos até. Sabe, tem coisas que eu penso até, tipo, será que eu faço no ano que vem ou no outro ano? Mas tem coisas que eu tô planejando, já estão esquematizadas, já tem data marcada para daqui 2, 3 meses, alguns projetos. Tem projeto, a imersão, Inquietos Digital número 2. Vai acontecer em março do ano que vem. A gente, inclusive, nas próximas semanas, vamos fazer um evento de lançamento da imersão, né? Quem tiver interesse, né? Vai acontecer lá em São Paulo, capital. Foi um evento incrível que a gente fez em agosto desse ano e a gente já tá pensando nisso. Então a agenda, como a tua agenda muda, né? Exatamente, a agenda muda, com certeza. E isso também pode criar ansiedade. Se a pessoa não souber mensurar, e aí que entra, por isso que eu defendo tanto a parada do tal de observar na tua jornada como tu vai melhorar um pouco mais todos os dias. Por quê? Porque se a gente não observar o hoje, o amanhã ou depois de amanhã, e a gente vai morrer de ansiedade. Porque imagina daqui 3, 4, 5 meses tem um evento e eu não sei o que eu vou falar. Cara, a gente vai ter pessoas, se vai ter, sabe? E é por isso que é tão importante o desfrute no momento presente e gratidão também. O que eu tô querendo dizer com isso? Tipo, o cara também desfrutar das coisas que ele tem e ser muito grato pelo que ele tem agora. Porque assim ele reduz a ansiedade. Sim. Cara, se ele olha e fala assim, velho, beleza, tá tudo certo, ano que vem vai dar tudo certo, já tenho um plano aqui, eu vou fazer acontecer.
e eu sou muito grato pelo momento atual. Daí ele consegue falar, cara, tá tudo bem. Tipo assim, eu não preciso sempre esperar pelo próximo pra ser feliz. Preciso esperar sempre o próximo mês, o próximo faturamento, o próximo dígito, o próximo tudo pra eu ser feliz. Tipo assim, eu sou feliz agora, sabe? Só que eu sou insatisfeito. Então eu vou alcançar outras coisas. Só que esse negócio de sempre querer o mais gera uma ansiedade absurda. Ah, sim. Até porque, né, isso voltamos à questão da expectativa do senso de felicidade. E aí agora volto pra referência científica. Ontem mesmo estava vendo um treinamento sobre isso. O senso de felicidade das pessoas tem que se ancorar muito mais em coisas intrínsecas do que extrínsecas. O que é extrínseco? Tipo assim, é o carro, a casa, o dinheiro. E por que isso é complicado? Porque sempre vai ter alguém fazendo mais e mais e mais e mais. E naturalmente, na história da humanidade, sempre alguém vai fazer mais. Com certeza. Sempre vai alguém para bater. Vai se destacar, que vai fazer mais do que alguém já fez, né? E aí, se tu começa a pegar a tua régua de felicidade e medir por isso, tu vai se frustrar a vida inteira. Exatamente. Sabe? E aí quando você começa a pegar a questão intrínseca, tipo assim, cara, por exemplo, intrínseco, a família, o amor que você tem para as pessoas que estão próximas de você, aquela coisa toda ali, tipo, que é muito, que tipo assim, que o dinheiro não pode comprar. Coisas pessoais. Assim. Coisas mais pessoais, vamos dizer assim. Acaba sendo mais... Eu prefiro pensar assim, coisas pessoais, porque só tu consegue mensurar se é bom ou não, entendeu? Tipo, o fator de trazer felicidade ou não é muito, tipo, de dentro de você, né? O valor que você dá para aquilo. Não, ele tem estudos que mostram a questão do dinheiro, né? O quanto te deixa feliz, o quanto não te deixa. Ele tem pesquisas que mostram que até um certo valor traz sensação de felicidade. Depois de um certo valor, meio que deixa na estagnação de o sentimento ficar sempre igual. Né? Não é sobre não trazer felicidade. Ninguém vai ser feliz faltando comida e uma casa para morar. Exatamente. Né? Isso a gente sabe. Isso é meio base. Mas enfim, gente, aqui, para quem quiser saber um pouco mais sobre aquilo que a gente fala também na nossa área de educação, né? Eu trabalho como afiliado e com afiliados, ensinando afiliados, né? Com tráfego pago, o Gabriel também, né? Meu sócio. Lá no meu canal do YouTube eu trago mais estratégias e dicas para afiliados no marketing digital. Quem quiser seguir lá é o Thiago Boeira, o nome do canal. No meu Instagram eu tô como @ThiagoBoeiras. Gabriel, onde é que o pessoal te encontra? Eu tô como @Gabriel_Mantovan com 2 N's no Instagram, somente. E para quem chegou até aqui no podcast, se inscreva no podcast para ter acesso a outros episódios, né? Nosso patrocinador está aqui embaixo, quem quiser saber um pouco mais do serviço de hospedagem, deixa aquele likezinho, ajuda demais e comenta a tua opinião, o que tem te ajudado a cuidar da tua ansiedade. É interessante porque depois a gente pode, daqui a alguns episódios, né, trazer talvez um especialista no assunto para a gente falar mais, baseado também nas sacadas de vocês. Profundo, né? Exatamente. Show. Enfim, a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, turma. Até.